Olá, queridas irmãs, estimados irmãos e queridos amigos, que bom é estar uma vez mais convosco, nesta que é a última semana e o último estudo de mais um trimestre que passamos em conjunto a estudar, a refletir sobre a simbologia, portanto, da profecia, de alguns assuntos que aí nós encontramos e alguns símbolos. É sempre bom estarmos juntos, na graça de Deus, aprendermos mais do Senhor, e aqui estamos, pela graça de Deus, saudando-vos, agradecendo-vos também pelas vossas palavras, seja presencialmente, por mensagem. Nós queremos agradecer muito e saudar os ouvintes da Rádio Tranquilidade, que já há algumas semanas também estão connosco, saudar a Raquel Reis, o Felipe Dias, o Gilberto Vicente Filho, o Lucélio Silva, a Tunisha Silva, o Gil Jacinto, o Erlo Masque, a Fátima Quaresma, a Nazaré Souza, a Josilene da Costa, a Lourdes Ferreira, o J. Silva, a Maria José Garcia, o Eu Rocha, a Márcia Bonino e também a Ana Maria Carvalho Furtado, alguns daqueles que nos vão escutando e estes particularmente que vão escrevendo sempre uma mensagem de alento e também de comentário, não é? À própria lição e que nós agradecemos muito. É sempre bom estar convosco, nós vamos pedir a Deus que nos inspire para que Ele possa estar connosco neste momento, que mais uma vez vamos recordar a sua palavra. Marido, se puderes fazer essa oração, eu Muito agradeço. bem, vamos orar então. Nosso querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dás a mim e à minha mulher de nós podermos mais uma vez ser instrumentos nas Tuas mãos para podermos, Senhor, comunicar a Tua palavra, esta Tua santa e bendita palavra, Senhor, que é verdadeiramente uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque Tu construíste esta Tua palavra ao longo dos séculos da história humana. Tu sempre fizeste no passado e continuas a fazer hoje e sempre farás até ao final da história humana desta Tua palavra uma iluminação, um guia seguro para o Teu povo. Ó bom Pai, é uma vez mais a essa palavra que nós queremos recorrer, mas sabendo que foi o Teu Espírito Santo que iluminou a mente de profetas e de apóstolos que a escreveram, sabemos que é esse mesmo Espírito Santo que nos pode e quer iluminar a nossa mente para compreendermos aquilo que foi escrito por esses profetas e apóstolos no passado. Amém. Então, Senhor, auxilia-nos, inspira-nos, fica também com todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, que eles possam também, Senhor, ter a sua mente iluminada pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então cá estamos na lição número 13, imagens do fim. Este fim que estava eu a ler dará início a um novo começo, a uma nova história da humanidade, não é? É verdade que é o fim de alguma coisa, mas vai ser o início de uma coisa maravilhosa, portanto, algo que o ser humano nunca deveria ter perdido, de acordo com a vontade de Deus, não é? Que era essa vida por toda a eternidade. Estamos neste intervalo, estamos neste interregno, aprendendo as coisas do Senhor para novamente podermos ir para a terra prometida, não é? Para esse lugar onde nunca deveríamos ter saído. Esta semana, marido, nós temos um estudo muito interessante, aliás, como tem sido todo o estudo que temos feito ao longo deste trimestre, onde nós vamos estudar 3 partes particularmente. Portanto, a história de Jonas, portanto, a sua missão a Nínive, nós vamos estar por aí. Depois, a queda de Babilónia, portanto, que nós já tínhamos estudado em lições anteriores, mas neste momento, portanto, desta lição será a sua queda, portanto, o fim, como Deus disse sempre que haveria de chegar, porque outro reino ia substituir a Babilónia, e depois a ascensão de Ciro, este rei persa muito particular, que foi usado por Deus em vários momentos, tanto para uma forma como de outra. Deus usou este homem, portanto, este rei, para fazer a sua obra. Nós vamos estudar isso esta semana. É interessante que o autor dá aqui uma nota, e eu acho que é interessante, de que embora haja simbologia, sem dúvida, e mensagem num ou noutro aspecto da profecia, ele alerta que nós não devamos, como diz aqui, ficarmos em alguns pormenores sem nexo algum, porque acabaremos
por criar absurdos proféticos. E às vezes isso tem acontecido, mesmo no seio da nossa igreja, em que às vezes queremos levar ao extremo, não é, a questão simbólica e de significado de uma determinada profecia ou de alguma simbologia profética, e depois perdendo nós a questão geral e mesmo dos princípios da própria profecia, acabamos por cair num absurdo, e portanto que não é de todo essa a mensagem do Senhor. Então é interessante também ter esta nota, que é muito interessante e pertinente que o autor a faz. Então, na lição de domingo, vamos começar então por este profeta que era relutante, porque o Senhor lhe havia pedido alguma coisa e ele não, na sua humanidade e enfim, na sua forma de ver as questões, não vê muito bem isso que o Senhor está a pedir que ele faça. Então o que é que nós compreendemos pela história de Jonas, tudo aquilo que ali sucedeu, que possa ter alguma repercussão, ou seja, ensinamento escatológico para estes últimos dias que vamos viver da história da Terra? Ok. Já agora, e talvez alargando um bocadinho mais o comentário, só vou fazer uma pequenina introdução, portanto, às 3 imagens, digamos, que são mencionadas, portanto, nesta lição. Essas imagens, como já disseste muito bem, envolve esta da cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio, portanto, que aparentemente estaria para chegar ao fim, não é? Depois temos a imagem da Babilónia, que vai mesmo chegar ao fim, e depois temos então a imagem deste rei persa Ciro, que portanto vai ser um libertador do povo de Deus. E portanto, estas imagens do fim são tipos ou símbolos desse fim que todos nós aguardamos agora com a segunda vinda de Cristo. Então nós podemos pegar nestes acontecimentos históricos, factuais, que aconteceram no passado, e daí extrair lições para o nosso tempo. Então comecemos pela primeira imagem, que é precisamente aquela que me pediste, que é deste profeta relutante. Bom, em primeiro lugar, dizer que este profeta, sim, foi relutante, é um facto, mas muitas vezes nós somos exímios em apontar o dedo a Jonas, mas certamente que não temos em mente, ou nos esquecemos, de que o contexto em que Jonas viveu era um contexto em que o Império Assírio era o império que dominava o mundo na atualidade e que exercia esse mesmo poder ditatorial sobre a própria nação de Israel, ok? Então, era uma nação, portanto, muito ímpia. Os assírios eram muito ímpios, eram cruéis mesmo, e eu posso compreender perfeitamente bem que Jonas, apesar de confiar em Deus, de ter a certeza de que Deus era correto, pois bem, a humanidade, ou digamos a fraqueza humana, veio à superfície. Portanto, quando Deus lhe pede que ele vá pregar na capital do próprio Império Assírio, uau, Jonas tremeu, não é? E eu provavelmente faria o mesmo, ou até pior, confesso, não é? Portanto, temos que compreender que esta relutância que Jonas exprimiu, portanto, tinha alguma, entre aspas, justificação. Não era uma justificação para recusar o chamado de Deus, sim, claramente, porque nenhum chamado de Deus deve ser recusado, porque quando Deus nos pede para fazer algo, Ele, ao mesmo tempo, assegura-nos da sua companhia, da sua bênção e da sua proteção para essa missão à qual Ele nos envia, não é? Jesus não disse no final do seu ministério nesta terra: eis que vos envio, não é? Portanto, ide, portanto, pregai, ensinai o Evangelho, batizai, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois prometeu: e eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até à consumação dos séculos. Então, quando Deus envia alguém em missão, seja uma pessoa individualmente, seja um grupo, um povo, não é? Sempre associada a essa missão está a promessa, a garantia da presença e da bênção de Deus. Então, Jonas, que já tinha conhecimento de Deus, já lidava com Deus, certamente deveria ter essa certeza na sua mente. Mas volto a dizer, a sua natureza humana falou mais alto, os receios e os medos e os temores infundidos por essa mesma natureza humana pecaminosa tomaram, digamos, a prevalência, não é? E ele teve então medo e sabemos que ele fugiu. Ora bem, talvez uma nota, Milu, se me permites, que é esta questão de
muitos põem em causa, digamos, este relato, este livro, e nomeadamente porque neste relato vem aqui a apresentação de algo, portanto, que foi milagroso, não é? O facto de Jonas ter estado 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, que aqui algumas versões até dizem que é uma baleia, e alguns não só não acreditam nesta história, como até a ridicularizam. Como é que nós podemos ter a certeza que esta história, que está a servir, portanto, de imagem para o fim, como é que podemos ter a certeza que esta história é verdadeira? Pois bem, a própria lição de domingo... Vamos às palavras de Jesus. Exatamente. Portanto, a própria lição de domingo apresenta aqui o texto de Mateus 12, 38 a 42, onde nós temos aqui as palavras de Jesus que foram registadas e que atestam da veracidade ou da fidedignidade deste relato do livro de Jonas. Então, sendo que Jesus afirma, portanto, que este relato é verdadeiro, assunto encerrado, ponto final para a discussão, portanto, e quem queira agora pôr em causa esta história, bom, que o faça, mas aí está a pôr em causa ou duvidar do próprio Jesus Cristo. Pois bem, se somos cristãos, devemos acreditar plenamente num assim diz Cristo, não é? Num assim diz o Senhor, e portanto, para mim, esta é a prova absoluta, é a prova dos 9 de que tudo aquilo que é contado no livro de Jonas é absolutamente confiável e digno da nossa confiança, ok? Agora, o aspecto específico do fim, pois bem, repara, Deus pede a Jonas para ele ir pregar uma mensagem específica, diz exatamente o que é que Jonas tem que anunciar. E o que é que Jonas vai anunciar? Ele vai anunciar que dentro de 40 dias esta cidade seria subvertida ou destruída. E Jonas cumpre então, enfim, depois de ter vivido a experiência que viveu, não é? Ele lá vai um bocadinho, digamos, a contragosto, não é? Talvez usando aqui uma imagem, talvez não seja a mais apropriada, é como quando nós andamos com um cãozinho pela trela e ele não quer andar e nós o puxamos, não é? Assim fez Deus com Jonas, teve que o puxar um bocadinho à força entre aspas, porque Deus não força ninguém. Mas depois de Jonas ter vivido a experiência que viveu, ele então aí já foi. E pregou factualmente a mensagem que Deus lhe tinha pedido para pregar. O que é certo é que passados esses 40 dias, o que é que aconteceu à cidade de Nínive? Não foi destruída, não é? E agora podem imaginar como é que Jonas se sentiu, não é? Então, ele que não queria ir pregar a mensagem, e agora acabou por fazer aquilo que Deus lhe pediu, e finalmente não se cumpre aquilo que ele disse, como é que acham que ficou a autoestima de Jonas? Pois bem, deve ter ficado lá, digamos, nas solas dos sapatos, não é? Ou seja, Jonas sentiu que, afinal de contas, ele agora poderia ser facilmente compreendido como sendo um falso profeta, porque ele disse que uma coisa iria acontecer e não aconteceu. O que é que nós podemos depreender disto? Que lições podemos depreender daqui? Agora eu gostaria que tu pudesses falar. Eu acho interessante que nós, numa visão humana, nós somos capazes de olhar para determinadas pessoas e catalogar as pessoas neste sentido. Olha, estas aqui é possível de serem salvas, estas aqui não. De tudo aquilo que fizeram e tudo aquilo que nós conhecemos delas, de todo são candidatas ao reino eterno. E o Senhor Jesus, na vida de Jonas, quis também ensinar-lhe algo de maravilhoso. É que até as nações mais ímpias são expostas à graça de Deus, caso elas queiram realmente essa mesma graça. Ora bem. E como tu disseste e muito bem, Jonas estava receoso de uma nação, como diz aqui o nosso autor, que a forma que eles tinham de matar as pessoas era tão cruel, era uma forma tão violenta, que realmente não havia ninguém que quisesse correr para aquelas bandas, pelo contrário, só fosse no sentido oposto, não é? E o Senhor aqui está a dizer a Jonas que ele tem que entrar lá, mesmo entre aquela nação, e dar a entender que há um juízo que o Senhor está a proclamar que virá sobre aquela cidade. Hoje em dia, nós temos uma certa relutância, inclusive também, em determinados lugares ou em determinadas pessoas, de acharmos que uma mensagem que o Senhor quer trazer seja uma mensagem, é verdade, de juízo. O Senhor está a trazer uma mensagem de reconsagração, não é? De apelo, porque o juízo de Deus vai chegar. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se por vezes nós amamos verdadeiramente as pessoas ao ponto de... como é que eu vou explicar isto? Nós queremos que o juízo chegue, mas não sei se queremos tanto que a salvação chegue. Porquê? Nós estamos a ver que praticam muito mal. E quando e até somos prejudicados por isso, quando somos injustiçados por isso, com certeza que também é legítimo nós querermos a justiça. Não é? Queremos as coisas no seu lugar, que Deus veja
Deus atenda, Deus responda, Deus de nós cuide, Deus nos proteja, não é? Deus nos defenda, não é? Portanto, não é nada de anormal. Agora, repara, isto faz-nos pensar, e para mim particularmente foi algo que novamente foi sublinhado, é que no meio de pessoas tão más e tão desafiadoras ao reino eterno e aos princípios divinos, também é possível surgir o milagre da conversão. Isso. E este Jonas ficou com mais pena de si, porque ele foi como que achou que era o profeta falso, não é? Foi dizer uma coisa e afinal aconteceu outra. Ficou com mais pena de si do que com a alegria de ter percebido que uma nação inteira se entregou ao Senhor, pelo menos durante aquele tempo, não é? Que nós sabemos que depois, posteriormente, mais lá para a frente, Nínive acabará por crescer. Mas pelo menos neste momento, que bom foi, ou poderia logo o profeta dizer, louvado seja o Senhor que Ele me usou, mesmo através de uma mensagem dura, uma mensagem de sentença, uma mensagem de juízo, mas que provocou exatamente no coração dos ouvintes a contrição e a união com Deus e a conversão, e isto é maravilhoso. É, sem dúvida, sem dúvida. E o livro de Jonas termina dizendo: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Exato. Então, este texto mostra claramente como Deus tem misericórdia por todos os seres que Ele criou, incluindo os animais, curiosamente. Exatamente. Ou seja, Deus não tem prazer na destruição dos animais, não é? E quando nós fazemos também injustiça aos animais, também, pois bem, Deus se desagrada disso. Bom, mas aqui obviamente que o mais importante são as pessoas, claramente, e Deus queria salvar aquelas pessoas. Nunca nos esqueçamos, não é, que todas as nações pagãs que viviam à volta de Israel, mais perto ou mais longe, todos eram descendentes dos mesmos ancestrais, não é? Portanto, em algum ponto eram familiares, não é? Porque toda a raça humana descende de um só, não é? De Adão e de Eva, e depois, mais tarde, depois do mundo ter sido destruído pelo dilúvio, descendemos de Noé, embora Noé também descenda de Adão, como é óbvio, não é? Então, reparem, isto eram, digamos, famílias, digamos assim, que se tinham desviado de Deus, e que depois, nesse seu desvio de Deus, também se desviaram uns dos outros, não é? Mas Deus continuava a ter amor por essas pessoas, como hoje continua a ter amor por todos aqueles que habitam o planeta Terra, não é? E se nós devemos ter gosto, como Deus tem, enfim, em fazer justiça, por outro lado, não devemos nunca esquecer que Deus tem ainda mais amor em fazer misericórdia, em oferecer a sua graça salvadora a todos aqueles eu ia dizer a todos aqueles que a desejam aceitar, mas Ele oferece a todos, à partida, não é? Depois a seleção faz de acordo com a escolha individual de cada um, não é? Uns aceitam essa graça e outros não aceitam, não é? Portanto, isso é que faz a distinção. Mas, realmente, eu creio que nós podemos tirar aqui uma grande lição para os nossos dias, e que é a seguinte: assim como Jonas, e tu já abordaste esta questão, mas eu vou um bocadinho mais a fundo. Assim como Jonas foi chamado por Deus para apresentar uma mensagem de juízo àquela cidade de Nínive, não é? Que era, portanto, uma grande cidade, como é chamada no texto bíblico, onde as pessoas estavam a viver não de acordo com a vontade de Deus, não é? E Jonas então acabou por, digamos, a contragosto, relutantemente, apresentar essa mensagem. Também nós hoje, povo de Deus, nós temos uma responsabilidade perante o mundo. E essa responsabilidade hoje não é diferente da responsabilidade que pesou sobre Jonas no passado. Também nós temos que apresentar uma mensagem de juízo. Eu sei que não é fácil, e por isso nós hoje também, a exemplo de Jonas, somos relutantes, e há muita relutância mesmo entre o povo de Deus em apresentar esta mensagem de juízo, mas nós temos que a fazer. E se nós não a quisermos apresentar, eu não sei que situações é que o Senhor vai permitir que nós vivamos, não é? Certamente não serão situações idênticas a 100% à situação que Jonas viveu, mas Deus irá permitir que desgraças ou tempestades venham sobre a nossa vida para nos fazer abalar, para nós descermos até ao fundo, não é? E depois nos arrependermos genuinamente e nos disponibilizarmos, enfim, a sermos usados por Deus para veicular essa mensagem ao mundo. Oxalá, digo bem, oxalá, que não seja necessário que Deus chegue ou tenha que chegar a esses extremos para nos despertar.
Mas isso depende de nós, não depende de Deus. Então, que Deus nos ajude a nos predispormos a pregar esta mensagem de juízo ao mundo, que no fundo não é uma mensagem contra as pessoas, mas a favor das pessoas. Porque se as pessoas não se afastarem, baseados na graça e no poder de Deus, dos seus maus caminhos, essas pessoas irão perecer. E agora eu pergunto, que amor é que nós demonstramos para com as pessoas, sabendo que elas estão condenadas ao juízo divino e não queremos saber de nada, não dizemos nada? Irmãos, isto não pode continuar assim. Nós temos que efetivamente tomar posição e tomar posição ao lado do Senhor e tornarmos-nos pela sua graça e pelo seu poder, repito, instrumentos nas suas mãos para comunicar uma mensagem. Aliás, todas as grandes mensagens ao longo da história bíblica foram mensagens de juízo. Então a mensagem que Noé pregou ao mundo antediluviano não foi uma mensagem de juízo? A mensagem que João Batista pregou antes do aparecimento em cena de Jesus não foi uma mensagem de juízo? Raça de víboras, dizia João Batista, não é? A mensagem que Jonas pregou não foi uma mensagem de juízo. A mensagem que os profetas na antiguidade pregaram não foram mensagens de juízo. A mensagem que Moisés e Arão, seu irmão, foram apresentar diante do faraó não foi uma mensagem de juízo. Sempre ao longo da história, Deus tem enviado os seus servos para apresentar mensagens de juízo, e hoje não é diferente. Eu diria até que hoje iremos viver o culminar em que, digamos, nesta reta final da história humana, portanto será o culminar de todas as mensagens de juízo que foram apresentadas no passado. É interessante também pensar algo, mesmo nesta predisposição que nós temos para colaborar com o Senhor na proclamação da sua mensagem, não é? Do sai dela, povo meu, não é? É a grande mensagem a trazer ao mundo para que saiam de Babilónia, saiam da confusão, saiam do erro, não é? Saiam do engano, para que possam ser salvos em Cristo. Assim como Jonas, não é ele que procura esta missão ao local, é Deus que o envia, nós também na nossa relação com Deus temos que ir entendendo onde é que o Senhor nos está a enviar, onde é que o Senhor nos está a mandar ir, com quem o Senhor nos está a querer que nós falemos e que nós exortemos, porque às vezes nós fazemos os nossos próprios planos missionários sozinhos, nós é que dizemos, olha Deus, eu vou fazer isto, mas o Senhor quer que nós façamos, é o que Ele quer que nós façamos. Bem. E tanto nós vemos isto quando o apóstolo Paulo diz que ia para um lado e o Senhor diz, não é para aí que eu quero que tu vás, eu quero que tu vás para o outro lado. E era para proclamar a mensagem do Senhor, portanto, então isto é muito importante, porque às vezes as nossas frustrações espirituais e até de partilha da palavra, às vezes vêm por uma insistência humana da nossa parte de fazer a missão consoante a nossa vontade. Ora bem. E a missão tem que ser feita consoante a vontade daquele que envia. E quem envia é o Senhor da missão. Portanto, é o nosso Deus. E temos que ir às Nínives de hoje, não é? Exatamente. E agora que o Senhor nos dê discernimento a todos nós para sabermos qual é a nossa Nínive. Exatamente. É interessante que na lição de segunda-feira há alguma coisa que Jonas não havia compreendido na altura, é aquilo que era a definição das profecias, que são condicionais e as incondicionais. O que é que isto quer dizer? Portanto, o que é que o Senhor afinal disse para ele ir pregar uma coisa. E ele vai pregar uma coisa e afinal o que vai acontecer não é nada daquilo que ele foi pregar. O que é isto de condicional e incondicional? Se quiseres explorar Muito bem. Pois bem, esta mensagem que Deus pediu a Jonas para poder apresentar é o exemplo típico de uma profecia condicional. O que é que quer dizer condicional? Que está sujeita a uma condição. Qual é a condição? Se o povo se arrependesse, pois bem, o resultado seria um. Se o povo não se arrependesse, o resultado seria outro, ok? Portanto, há uma predição de que algo vai acontecer, mas o resultado final dessa predição está condicionado à resposta do povo, ok? E o texto bíblico mais claro que fala sobre isto é o texto de, portanto, Jeremias 18, 7 a 10, que convém nós lermos aqui. Jeremias 18, 7 a 10, que diz o seguinte: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, neste caso foi contra uma cidade, a cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio, no fundo era uma mensagem contra o reino da Assíria, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, este se indica a condição, não é? A condicionalidade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então isto veio a cumprir-se
exatamente, ou ipsis verbi, conforme está aqui escrito nesta profecia de Jeremias, exatamente, portanto, no caso de Nínive, foi exatamente isso que aconteceu. E agora reparem, versículos 9 e 10, e no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Então, isto é, portanto, este texto aqui que eu acabei de ler, Jeremias 18, 7 a 10, portanto, aliás, até se usa este texto como o texto base para explicar o que é uma profecia condicional. Portanto, repito, é uma predição de algo que pode acontecer ou não acontecer, dependendo da resposta do povo. Ok, agora, o que é uma profecia incondicional? Bom, o próprio nome indica, o prefixo in nega o que vem a seguir, portanto, é uma profecia não condicional. Então, quer dizer que, independentemente da resposta do povo, aquilo que foi predito por Deus vai-se cumprir. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo, que é o grande acontecimento que nós esperamos, é uma profecia condicional ou incondicional? É incondicional. Independentemente da resposta que as pessoas deem, Jesus vai vir. Ponto final. Isso é absolutamente indiscutível, não é? Independentemente, por exemplo, a profecia de Daniel 2, a profecia de Daniel 7, independentemente da resposta que o povo foi dando ou não, não é? Essa profecia cumpriu-se rigorosamente ao longo da história até aos nossos dias, não é? Portanto, são exemplos de profecias incondicionais. Estão a ver? Portanto, a diferença é esta. Eu acho muito bonito e a completar esses versículos que tu leste, aqui no livro de Jonas, no capítulo 3, quando diz a partir do versículo 5 que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, e o próprio rei tirou de si as vestes reais e cobriu-se de pano e de saco. Eu acho isto maravilhoso como um dirigente da nação, não é? Nós podemos dizer alguém que aparentemente não estaria tão sensível assim, e na tal nação horrorosa em que eles faziam parte, de estar sensível às questões espirituais, não é? E a esta proclamação do juízo divino. E depois vai dizer no versículo 10 exatamente o que tu referiste: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus arrependeu-se do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. E não o fez. Esta questão de arrependimento é evidente que não é nada parecido com o nosso, não é? Portanto, quando nós nos arrependemos é porque fizemos algo de mal. Sim. O Senhor não faz nada de mal. Aqui o que dá a entender é uma linguagem puramente humana para dizer que realmente o Senhor veio atrás no primeiro plano que tinha por causa da condição, porque era uma profecia condicional. Se realmente houve, e foi o que aconteceu, a contrição do coração desta nação, louvado seja o Senhor, e Ele próprio, de alegria, poupa a nação e poupa todas as pessoas que realmente querem ir a Ele e se convertem. Diz. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ok? Deus não tem gosto que as pessoas se percam, bem pelo contrário. Deus quer que todos pudessem ser salvos, portanto fossem poupados à destruição, não é? Exato. E portanto tudo aquilo que Deus faz é sempre no sentido da salvação. Isso. Portanto, Deus não trabalha para a destruição das pessoas, Deus trabalha para a salvação das pessoas. E é isto que nós temos que colocar definitivamente na nossa mente. Portanto, tudo o que Deus faz é sempre para o bem da humanidade. Portanto, não tenhamos esta falsa noção de que Deus está contra nós. Deus não está contra nós. Quem está contra nós é o diabo, é Satanás. Esse sim está contra nós. E que maneira? E não fosse a proteção e o amor de Deus para connosco, o que é que seria de nós? Quer dizer, o diabo já nos tinha destruído completamente, não é? Portanto, é o amor de Deus é que nos preserva, é o amor de Deus é que nos consola, é o amor de Deus é que dá um sentido à nossa existência. Portanto, Deus está do nosso lado e quer estar do nosso lado. Agora nós precisamos de colaborar com Ele, não é? Esse é o ponto, é essencial. Okay. Nós vamos avançar e aqui no livro de Daniel, no capítulo 5, vai surgir também uma história muito interessante de alguém que tinha tudo para ter agido de forma diferente, não tivesse ele visto o que tinha acontecido com o seu próprio pai, não é? Ou seja, Belchazar, aqui, que era filho, portanto, de Nabucodonosor. Já agora, só um reparo, embora seja dito em Daniel 5 que ele era filho,
Pois bem, esta expressão filho, no sentido bíblico, tem um sentido mais amplo. Exato. Ele era factualmente neto de Neto. Nabucodonosor, ok? Filho, portanto, filho por vezes tem o sentido de descendente, não é? Exato. Mas ele era, pelos relatos históricos, ele era, portanto, neto de Nabucodonosor. E que tinha ouvido e que tinha com certeza sabido de tudo aquilo que Nabucodonosor teria vivido. E aqui está ele a ter uma oportunidade de poder louvar o nome de Deus, respeitar o nome de Deus, seguir os princípios de Deus, mas vai fazer exatamente o oposto. Ele vai desafiar a Deus numa determinada ação que ele tem e num convite que ele faz, ou uma ordem que ele dá, para desafiar esse Deus de Israel, para que a nação entenda que quem está no comando é ele. Até já fazia lembrar Nabucodonosor, o tal avô, não é? Que achava que ao fazer a estátua toda em ouro era para dizer que quem estaria sempre no comando seria ele. E com que dor ele compreendeu e com que sofrimento ele teve que passar para depois entender que é o Deus Criador que está acima de todos nós e que comanda o universo e comanda os planetas e comanda tudo o que há. Então, se quisesse explicar este acontecimento tão solene que Belshazzar acabou por viver. Já agora, há aqui um pormenor na lição de terça que o autor chama a atenção, e muitíssimo bem, onde ele dá a entender qual teria sido a motivação que levou, portanto, este rei Belshazzar a fazer o que fez. Reparem bem, claramente Belshazzar aqui estava a desafiar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, não é? E, de certo modo, na avaliação pessoal que ele fazia, ele encontrava, digamos, indícios ou evidências de que esse Deus do povo de Israel não era assim tão forte como davam a entender. E porquê que eu digo isto, e o autor aqui da lição também diz? Porque ele tinha visto, ou ele sabia certamente, aquilo que o seu avô tinha feito, de como Nabucodonosor tinha conseguido conquistar esta nação que supostamente tinha um Deus invencível do seu lado. Aliás, também certamente se conhecia os relatos históricos daquilo que Deus fez pelo povo de Israel quando os tirou do Egito, não é? E como os fez atravessar o Mar Vermelho, como os conduziu no meio de nações ímpias, etc., até os fazer implantar lá na Terra Prometida e expulsando dessa mesma terra outras nações. Pois bem, isto certamente era algo que era conhecido no antigo Médio Oriente. E agora, ele sabe também que o seu avô conseguiu fazer uma campanha militar de sucesso contra esse mesmo povo que antigamente tinha conquistado e destruído outros povos. Então, logicamente, numa lógica puramente humana, o que é que Belshazzar vai concluir? Vai concluir que, uau, então se esta nação aqui conseguiu dominar outros povos, conquistar outros povos, expulsar outros povos, e a minha nação conseguiu conquistar esta nação, então a nossa nação é mais forte do que Judá. Os nossos deuses são mais fortes e poderosos do que o Deus de Judá. Está certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai desafiar Deus e vai mandar trazer os vasos de ouro, enfim, os vasos que o seu avô tinha trazido do templo em Jerusalém para a Babilónia, e vai querer usar isso num claro desafio, portanto, ao Deus de Israel. E aqui, na lição de terça, eu vou aqui mesmo ler esta frase, diz assim: ao usar os vasos do templo de forma profana, estava provavelmente a sublinhar o facto de que Babilónia tinha conquistado os judeus e possuía agora os artigos religiosos do seu Deus. Por outras palavras, ainda tinha supremacia sobre esse Deus que tinha previsto o desaparecimento de Babilónia. É que, entretanto, os rumores de que Babilónia viria a passar, e esses rumores, entre aspas, atenção, de onde é que tinham vindo esses rumores? Precisamente através daquele sonho que Deus tinha dado ao rei de Babilónia, Nabucodonosor, que ele se esqueceu, mas que foi relembrado por Daniel o profeta, e não apenas foi relembrado o sonho, mas foi dada a sua interpretação. Então, na interpretação que Daniel deu ao rei Nabucodonosor, disse: olha, a cabeça de ouro és tu, ó rei. Ou seja, é o reino do qual tu és o monarca, ok? Mas depois de ti se levantará outro reino. E aquilo tinha sido, certamente,
um incómodo na mente de Nabucodonosor, que entretanto nós já vimos isto, ele tinha mandado edificar aquela estátua toda em ouro, portanto na planície de Dura, enfim, ou seja, quando este neto agora está no poder, ele vê, então, mas afinal de contas essa previsão não se cumpre. Vamos, mas é aqui gozar e fazer uma grande festa, porque Babilónia é maior. E então diz aqui, por outras palavras, ainda tinha supremacia sobre esse Deus que tinha previsto o desaparecimento de Babilónia. Foi de facto um ato de total desafio, apesar de Belshazar ter provas mais do que suficientes para saber o que era melhor. Ele tinha conhecimento suficiente para saber a verdade, o problema, em vez disso, era o seu coração. Isso. Então, no seu coração, ele não quis servir a Deus. Ele tinha conhecimento da verdade, e há aqui o texto-chave, que aliás é aqui indicado, Daniel 5:22, que diz, portanto, que e tu, seu filho Belshazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Ok? Isto é terrível. E isto aqui é é uma imagem do que acontecerá no tempo do fim, porque Deus só irá castigar eternamente os ímpios depois de lhes ter permitido eles terem tido o conhecimento que os habilitasse a tomar a decisão correta. E o facto de não terem tomado a decisão correta não foi uma questão do intelecto, da mente, foi uma questão do coração. E aqui quando se fala de coração é da parte volitiva, ou seja, do exercício da vontade. O que é que eu decido fazer com o conhecimento que tenho? Eu ajo em conformidade com esse conhecimento, que eu sei que é correto, que eu sei que é coerente, que é lógico, ou eu ajo contra isso porque isso não me agrada ao coração? Este é o ponto. E, portanto, nesta decisão de Belshazar, que foi péssima, trágica para ele, nós temos aqui uma imagem daquilo que irá acontecer, infelizmente, a muitas pessoas no fim. Repito, as pessoas não irão escolher ser contra Deus porque não têm o conhecimento, mas vão fazer essa decisão trágica apesar do conhecimento que têm. É uma questão de escolha, uma questão escolha. de vontade. Por isso é que o autor diz, nos últimos dias, quando a crise final se abater sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de ter a verdade. Isso. E lá está a proclamação, não é? A boa nova que nós temos para proclamar, o juízo de Deus, as 3 mensagens angélicas, e depois diz, mas o que determinará a sua escolha, tal como aconteceu com Belshazar, será o seu coração. Nem mais. E é interessante, estavas a falar, eu estava a pensar, a maior tragédia muitas das vezes não é mau, com certeza, quando a gente escolhe errado, quando cai em pecado, mas o não humilhar o coração para compreendermos que caímos em pecado, essa é a maior tragédia. E por isso é que aqui, mesmo no livro de Daniel, no capítulo 5, o autor está a dizer aqui, deste louvores aos deuses de prata, no versículo 23, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, portanto os deuses nada podem, mas depois diz, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Isso. E portanto, quantas vezes no dia-a-dia e no mundo, e a vida atravessa-se de uma forma tão violenta, a fazer-nos crer de que realmente as outras coisas são mais importantes do que glorificar a Deus. Quando o glorificar a Deus vai ser a razão ou não, ou seja, o glorificar ou não a Deus, vai ser a razão de sermos salvos ou não. Isso. De realmente, quando o Senhor Jesus vier e trouxer o juízo final, porque o Senhor vai vir, em breve Ele vai voltar, a sua palavra cumprir-se-á, porque a mensagem, como tu disseste, a volta de Jesus não é condicional, é incondicional, independentemente se eu aceito, se não aceito, se creio, se não creio, se resisto, se não resisto. Jesus vai vir. Jesus vai vir. E então esta questão de como Nabucodonosor, ele também teve tragédias na sua vida, mas pela graça de Deus humilhou o seu coração. Isso. E é esta a questão, humilhar o nosso coração, reconhecermos diante de Deus, mas a questão é esta, Marida, é que o nosso orgulho impede-nos muitas das vezes de fazer este pacto com Deus de conversão e também nos leva a resistirmos uns aos outros no perdão. Isso. Porque é sempre a mesma questão, é a base do nosso mal, é o orgulho daquele que é contra Deus e contra nós, que também trabalha em nós exatamente para resistirmos às coisas do Senhor. E Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Milu, deixa-me dizer isto porque isto é de veras importante. A base essencial de todos os nossos pecados sempre foi e sempre será, continua a ser e sempre será o orgulho. Okay? Este foi o pecado que levou Lúcifer à queda.
E é este o pecado principal que está no nosso coração. Certamente que o orgulho depois leva também a atos pecaminosos, certamente a proferir palavras pecaminosas, a ter pensamentos maldosos na nossa mente. Mas o pecado dos pecados, digamos, eu até diria que o epicentro, digamos, da nossa vida pecaminosa está num pecado chamado orgulho. Ok? Quando nós não queremos perdoar a quem nos ofendeu, quando nós não queremos tratar o outro com a mesma graça e a mesma misericórdia com que o Senhor nos trata, isto é devido a uma única causa: orgulho. Orgulho. E este é o pecado mais difícil de vencer. E se nós, pela graça de Deus, não vencemos esse pecado, irmãos, o nosso destino será trágico. Será trágico. Assim como foi o de Lúcifer, não é? Ou irá ser, não é? Quer dizer, já é, mas irá ser ainda mais, porque ele irá ser eternamente destruído. Portanto, todos aqueles que irão ser destruídos no final do milénio, incluindo Satanás e os seus anjos, serão destruídos porque não quiseram desfazer-se do maior de todos os pecados, que é o orgulho. Isto é terrível. Isto nos ia fazer tremer da cabeça aos pés. Ok? Ou seja, o pecado principal que temos a obrigação de vencer não é, enfim, também é, mas isso são consequências. Ou seja, se eu minto, se eu adultero, se eu idolatro, se eu roubo, etc., tudo isso são pecados que, obviamente, devemos vencer. Mas o pecado dos pecados, aquele que está no fundamento, no cerne, na base de todos os pecados, é o orgulho. E esse pecado nós temos que vencer pela graça de Deus. Na graça e no poder do Senhor. Na lição de quarta-feira vai recordar-nos sobre esta vantagem e um dos pontos fortes de Babilónia, que era exatamente o rio Eufrates, que passava exatamente por essa cidade e fornecia de forma ilimitada tudo aquilo que provém, não é, de uma bênção tão grande como são as águas, não é, as águas do rio Eufrates. É interessante que Ciro vai se aperceber exatamente desta utilidade maravilhosa, não é, deste bem grandioso que tinha este rio Eufrates, e é uma das formas que vai usar para depois Babilónia acabar por cair. Se me permites, eu vou só aqui introduzir um parênteses porque vai ajudar a explicar aquilo que tu estás a explicar. Reparem, Babilónia era atravessada, digamos, pelo meio por um rio, que era o rio Eufrates. Obviamente que havia um ponto onde o rio entrava dentro da cidade e um outro ponto, um segundo ponto, onde esse rio saía da cidade. Agora pensem, antigamente, quando havia guerras, uma das táticas que uma nação fazia quando queria atacar outra nação era sitiar cidades, ok? Se a cidade estivesse fortemente fortificada, pois bem, eles não se preocupavam, só tinham que sitiar a cidade, porque finalmente eles sabiam que os recursos, digamos, a ração ou os alimentos que lá estariam dentro da cidade, portanto, não sendo, digamos, fornecidos mais alimentos, acabariam por acabar os alimentos e, portanto, aquelas pessoas padeceriam fome e, finalmente, a cidade duas uma. Ou eles se renderiam àquela nação que estava a cercar a cidade, ou então morriam à fome. E, ao morrerem, então aí a cidade seria facilmente conquistada. Ora, Babilónia, por assim dizer, podia-se rir de qualquer cerco que lhe fizessem. E ria porquê? Água não faltava porque passava mesmo no meio da cidade. Com essa água podiam produzir terrenos que havia dentro dessa cidade, onde tinham, portanto, provisões contínuas. Babilónia, por assim dizer, volta a dizer, ria-se, venha quem vier nos cercar, isso para nós não é problema nenhum. Ora, esse mesmo rio, que era, portanto, aquilo que era o que dava, ou que fazia com que a cidade de Babilónia fosse uma cidade aparentemente inexpugnável, veio a ser exatamente esse trunfo que Babilónia tinha, que foi usado por Ciro para precisamente fazer com que a cidade caísse. Exatamente. Isto é fantástico, e mostra-nos ensina-nos uma lição importante. Aquilo que muitas vezes para nós humanos pode ser um sinal de grande força, pode ser usado pelo inimigo, precisamente a nossa força pode se tornar no ponto mais fraco da nossa vida. Exatamente. E foi isso que aconteceu com Babilónia. Nesta lição de quarta-feira é-nos pedido para refletirmos sobretudo entre estes paralelos que nós encontramos, portanto, na questão de secar o rio Eufrates, não é? Que acabou por ser
esta história que tu acabaste de contar, mas ao mesmo tempo, quando vamos a Apocalipse 16, fala deste sexto flagelo, que é a secagem, diz, das águas do rio Eufrates. Alguns têm usado isto também para chegar a uma conclusão daquilo que nós fomos avisados logo no início da lição, para não chegar a criar um absurdo profético, não é? Alguns pegam nisto mesmo literalmente, não é? Para dizer que, atenção, como as águas, já alguns dizem, está a secar, está a diminuir, isto quer dizer alguma coisa a nível literal, mas isto tem muito mais, não tem nada a ver com a questão literal, tem a ver com uma questão profundamente espiritual, de uma luta tremenda do grande conflito, que tem exatamente esta simbologia de secar o rio Eufrates. Queres, por favor, falar sobre isto, que é muito importante? Quero sim, isto é realmente, eu até diria, o ponto alto desta lição. Então é assim, como disseste e muito bem, portanto há alguns que caem nesses absurdos proféticos de interpretar isto literalmente. E há uma corrente de interpretação profética conhecida como o dispensacionalismo, que é muito aceita essa corrente de interpretação profética nos meios evangélicos mais conservadores, nem é nos liberais, nos conservadores. E esse dispensacionalismo interpreta muitas profecias do Apocalipse num sentido literal. Então dizem que literalmente o rio literal de Eufrates vai secar quando houver o derramamento, portanto aqui da sexta praga, conforme dizem Apocalipse 16:12, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então reparem, quem interpreta isto literalmente diz, não, a Bíblia diz que o grande rio Eufrates, a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. É evidente que se nós pegarmos nisto no sentido literal, pois bem, significa isso mesmo, não é? Como esses dispensacionalistas interpretam. O problema é que não podemos interpretar isto de forma literal. E por que não? Porque o livro do Apocalipse é, na sua esmagadora maioria, no seu conteúdo, um livro de conteúdo simbólico, ok? Então, os símbolos têm que se interpretar de forma simbólica, não é? E logo a seguir no capítulo 17 e no versículo 15, diz aqui, por exemplo, e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Exato. Então se as águas são povos, multidões e nações e línguas, quando se secar as águas do grande Eufrates, o que é que isso significa? Claro. Então reparem, o que é que isto apela? Apela para uma interpretação simbólica e qual é o resultado claro e lógico desta interpretação? Pensem bem, é um facto, reparem, e agora vou fazer aqui um paralelismo entre a Babilónia do passado, a Babilónia histórica, e a Babilónia mística, falada no livro do Apocalipse, particularmente nos capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse. Pensem nisto. A Babilónia do passado, o Império Babilónico, que era um império histórico, tinha uma capital literal, uma cidade literal chamada Babilónia. Essa cidade literal era atravessada por um rio literal, o rio Eufrates, como eu acabei de explicar. O que é que acontece? Há um rei literal, Ciro, que vem do Oriente, faz com que os seus soldados façam um desvio do curso do rio Eufrates, um desvio literal, as águas literais do rio Eufrates se desviam, fazendo com que o nível das águas se abaixasse e assim eles conseguissem entrar pelas grades que desciam até ao leito do rio, mas naquela altura estavam levantadas, e assim entrassem dentro da cidade literal de Babilónia. Ou seja, a secagem literal do rio Eufrates permitiu a conquista da cidade literal de Babilónia. A conquista literal da cidade de Babilónia permitiu que o povo de Deus que era cativo deste reino pudesse ser libertado e pudesse assim voltar à sua terra natal, que era Canaã. Qual é agora, como é que nós devemos transpor isto para o tempo do fim? Pois bem, no tempo do fim não haverá uma Babilónia literal, mas simbólica ou mística, e ela é apoiada, assim como a Babilónia histórica era inexpugnável devido ao seu rio, às suas águas, também a Babilónia do tempo do fim parece inexpugnável porque é sustentada pelas águas. Que águas são estas? Já vimos, o próprio livro do Apocalipse diz que são povos, nações, multidões e línguas. E o que é que isto nos leva a crer? Assim como Apocalipse 13, que toda a terra se maravilhou após a besta, quer dizer que esta Babilónia mística do tempo do fim parece inexpugnável porque tem os povos, as multidões do mundo inteiro a sustentá-la. E ela parece inexpugnável. Mas Deus irá intervir no sentido de
Portanto, e agora é uma intervenção divina, porque no capítulo 16 diz que é um anjo, então esse anjo irá intervir no sentido de secar essas águas. Essas águas, já vimos, são povos, nações, multidões e línguas, quer dizer que aquelas nações que davam apoio à Babilónia, de repente vão deixar de dar esse apoio. Ao deixarem de dar esse apoio, as águas simbolicamente secam, e isso permite a queda da Babilónia, e com a queda de Babilónia, o povo de Deus que está, digamos, bloqueado em Babilónia, sairá e agora poderá, liberto, ir para a sua terra, para a Canaã, não mais a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Perceberam o paralelismo? Isto é lindo, é fantástico. Cá está uma imagem do fim, de que fala o título desta lição. Portanto, através destas imagens históricas, nós podemos perceber os acontecimentos escatológicos, ou seja, os acontecimentos do tempo do fim. É isto, mulher. E é maravilhoso, é muita pena, como diz aqui o autor da lição, o mundo não vai ser apanhado de surpresa apenas porque ignora o que Deus previu, aqui no fim da lição de quarta-feira, mas será surpreendido porque escolheu não acreditar no que Deus disse que iria acontecer. E hoje em dia também há muitas pessoas que ouvem, e muitas das vezes nós até ficamos tristes, não é? Porque estamos a dizer o que é biblicamente falando a verdade, mas as pessoas escolhem e acabam por escolher não acreditar naquilo que é a palavra do Senhor. Isso é muito triste. E isto é muito triste porque realmente o Senhor está a dar este tempo, que com certeza num calendário divino está tudo sempre muito certo, mas alguns até dizem, até gozam com essa questão, mas onde é que está essa tal promessa da vinda de Jesus? E o Senhor responde dizendo que não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a alcançar a vida eterna. Então nós, como colaboradores do Senhor Jesus, não desanimar em proclamar esta mensagem, com certeza lá onde Deus nos envia, não é onde nós escolhemos, é onde Deus nos envia, no lugar onde nós estamos, com aqueles que o Senhor nos impressiona, para darmos uma mensagem final, de graça que o Senhor quer trazer a toda a humanidade, porque aqueles que escolherem contrariamente vão perecer por toda a eternidade. Esta é a mensagem bíblica. Sem dúvida. E talvez um último aspecto a referir aqui na lição desta semana é o seguinte: reparem, vamos tentar imaginar que estávamos a viver lá no tempo de Daniel, no tempo de Babilónia. Qualquer cidadão de Babilónia certamente se sentia, digamos, orgulhoso, ou pelo menos vou dizer satisfeito, honrado por ser cidadão do grande império babilónico, que era a grande superpotência da época. E a tal Babilónia, volto a dizer, parecia ser um reino inexpugnável, ou seja, que não se podia conquistar. Reparem, quantos e quantos cidadãos hoje não talvez sintam também um certo orgulho, uma certa satisfação por pertencerem a um reino, por pertencerem a um sistema, por pertencerem a um sistema organizado que parece, digo bem, parece inexpugnável. Amigos, nós temos que olhar para além das evidências palpáveis, das evidências visíveis. Nós temos que olhar pela fé para aquilo que Deus disse, para um assim está escrito. E assim como Daniel creu que aquilo que Deus tinha revelado se iria cumprir no seu tempo, nós hoje somos desafiados entre aspas, a crer que aquilo que Deus diz vai se cumprir no seu tempo. Amigos, não importa as evidências, não importa que algo pareça, não importa. Aquilo que Deus irá fazer sobrepõe-se àquilo que parece. E aquilo que Deus diz, e está escrito na segunda mensagem angélica em Apocalipse 14, é que caiu Babilónia. Babilónia vai cair. Assim como a Babilónia literal histórica caiu, isso é um tipo, é uma imagem, é um símbolo de que a Babilónia do tempo do fim também irá cair. E todos aqueles que confiaram em Deus, esses irão sobreviver à queda de Babilónia e serão levados por ele finalmente para a Canaã celestial. Amigos, isto é uma mensagem de uma esperança, que nos dá um encorajamento, uma força tremendos. Portanto, não devemos sentir-nos mal por sermos cidadão do reino dos céus. Nós sim, também não vamos fazer disto motivo de vaidade, de orgulho, não é andarmos aí de nariz empinado, não é? Não. Deve-nos fazer sentir um sentimento interior de paz, de tranquilidade, de esperança e de sabermos que
por muitos sinais aparentes que haja à nossa volta, de que a Babilónia atual, de que o mundo atual é inexpugnável e, portanto, nós, por pertencermos a uma minoria, não é? Estamos mal. Não, irmãos, nós estamos do lado vencedor. Se permanecermos, efetivamente, com Cristo e com a sua palavra. Então, só isso nos deve dar tranquilidade, segurança, paz interior, porque estamos, repito, do lado vencedor. Isto é fabuloso. Embora não dê para desenvolver muito, é interessante também que na lição de quinta-feira nós vamos encontrar este Ciro, que embora sendo pagão, foi definido por Deus como sendo o seu ungido. E nós ficamos assim, não é? Um bocadinho assim impressionados, porque realmente o que importa aqui é que quando nós nos depositamos nas mãos de Deus, independentemente do nosso passado, independentemente da nossa cultura, das nossas heranças ou das nossas tendências, não é? Infelizmente até ao pecado, quando estamos nas mãos de Deus, nós somos novas criaturas. E este Ciro acabou por ser alguém que acabou por ser o tipo daquele que era o Cristo. Isso. Porque trouxe a libertação, não é? Trouxe a libertação ao povo de Deus, e Cristo, o Senhor Jesus, traz a libertação ao seu povo. E, portanto, há esta imagem muito interessante entre esta pessoa de Ciro e o próprio Senhor Jesus Cristo. Não sei se queres dizer alguma coisa. É só acrescentar aqui um detalhe também que o autor fala aqui na lição de quinta. Nós sabemos que na Bíblia hebraica, a Bíblia não terminava no livro de Malaquias, terminava no livro de 2 de Crónicas. E 2 de Crónicas termina precisamente com a libertação de Ciro. O que é que se segue então a seguir? É o livro de Mateus, com a vinda do verdadeiro libertador, que é Jesus Cristo, não é? Para o qual Ciro apontava, não é? Então Ciro é um tipo de Cristo, não é? Então virá o grande rei, ou o rei dos reis, e Ciro prefigura o que acontecerá quando Cristo voltar para vir buscar a sua igreja. Então, é por isso que Deus se refere a Cristo como sendo o seu ungido, não é? Agora, sabemos que os tipos humanos eram falhos, não é? Claro, não eram tipos perfeitos, não é? É óbvio, não é? Porque não há humano não peque, não é? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, há feitos extraordinários na vida destes homens que fazem com que eles tivessem tornado, repito, tipos de Cristo. Cristo é o ser por excelência, não é? É o ser que não tem pecado, não é? Na sua vida. Mas, através destas imagens fraquinhas, e reparem, uma imagem está muito aquém da realidade, não é? Quando eu olho para uma foto da minha mulher, essa foto está muito aquém da pessoa em si, não é? Então, uma imagem está muito aquém da realidade. Pois bem, mas através destas imagens já podemos ter vislumbres dessa realidade. E a grande realidade é que Deus está para vir, e está para vir libertar o seu povo. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém. Deixa-me só terminar lendo esta citação que vem aqui de Ellen White na lição de sexta-feira de Profetas e Reis, que conclui de forma muito interessante aquele que foi o nosso estudo ao longo deste trimestre, não acaba por ser isso. A cada nação que surge no cenário da ação tem sido dada a oportunidade de ocupar o seu lugar na terra, para que se avalie se ela cumpriu ou não os objetivos do santo e vigia. A profecia traçou o aparecimento e o progresso dos grandes impérios mundiais, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Com cada um deles, bem como com as nações de menor poder, a história tem-se repetido. Todos têm tido o seu período de prova, todos têm falhado, a sua glória murchado e o seu poder desaparecido. Apesar das nações terem rejeitado os princípios de Deus, e essa rejeição tenha causado a sua própria ruína, um divino e soberano objetivo tem estado claramente a atuar ao longo de todos os séculos. Amém. Sabemos porque é que aqui estamos, de onde é que viemos, e sabemos para onde é que nós vamos. E sabemos que é o Senhor que está a tomar conta deste planeta e da história deste planeta. Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém. Vamos orar? Vamos. Querido Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pelo privilégio que temos de conhecermos a Tua Palavra, Senhor. Obrigada porque um dia ela chegou até nós, obrigada porque nós não a temos rejeitado, obrigada porque colocas em nós essa fome e sede da Tua Palavra, do conhecimento de Ti, Senhor. E Tu, na Tua bondade, Senhor, nos dás estas explicações, estas informações antes das coisas acontecerem, para que creiamos. E ao olharmos para trás, Senhor, ao vermos como as coisas com tanta exatidão têm acontecido consoante
tens dito e tens informado, ó Senhor, nós te louvamos porque nós seguimos o verdadeiro Deus. Amém. Então, Pai, que tu continues a trabalhar no coração de cada um de nós, todos os queridos que estão connosco, que vão estudando também junto connosco, algum amigo que esteja connosco pela primeira vez, Senhor, ajuda-nos a não ter vergonha da tua palavra. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a poder espalhá-la como folhas de outono, pela palavra, pela escrita, pelo vídeo, pela música, enfim, tantas formas que nós temos de poder partilhar a boa nova, Senhor. Ajuda-nos a ser arautos da verdade. Ajuda-nos a ter os pés diligentes para partilhar esta mensagem, mas também ao mesmo tempo uma mensagem tão solene que cause no coração de cada um a perturbação necessária para perceberem a importância de uma escolha certa, Senhor. Fica connosco, inspira-nos e abençoa-nos. Obrigada por ter estado connosco ao longo deste trimestre, que tu sejas louvado, que continues a inspirar-nos e a usar-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer estar convosco ao longo deste trimestre. Para a semana, se Deus quiser, iremos retomar agora com uma nova mensagem, um novo estudo que nós teremos, que será o livro de Êxodo. Então até lá, para a semana, até Deus, se Deus quiser. Até para a semana, se Deus quiser, e aqui uma pequenina nota terminal. No início desta nova semana, pela graça de Deus, completaremos 25 anos de casamento, e louvo ao Senhor de todo o meu coração por esta querida companheira que o Senhor me tem dado e que possa continuar a dar. Amém. Que Deus seja louvado pelo nosso casamento e pela nossa união, pelo nosso companheirismo. Deus nos ajude. Amém. Assim esteja. Até para a semana.